Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante para que nós possamos compreender a revelação de Deus através da sua palavra e através de todas as coisas. E o tema do nosso estudo bíblico de hoje é a revelação especial versus a revelação geral na Bíblia. E eu creio que vai ser um assunto muito edificante para a minha e para a sua vida. E nós estaremos aprendendo juntos mediante a palavra de Deus. Amém? E eu estou aqui retomando nossos vídeos no canal Agarrados na Fé. E se você está chegando nesse vídeo, é novo por aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar todas as notificações e também de compartilhar esses estudos, que eu creio que vai ser uma bênção em nossas vidas. Amém? E tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. E para estar falando com os amados irmãos, eu preparei um estudo e eu queria estar falando com os irmãos. Eu separei aqui alguns versículos da palavra de Deus e eu creio que vai nos edificar no nosso estudo de hoje. Então, o que seria a revelação geral e a revelação especial? Eu vou abrir aqui os nossos dois versículos, que é Romanos capítulo 1, versículo 20 e Hebreus capítulo 1, versos do 1 ao 2. Amém? E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, nós vamos falar sobre a revelação geral. E eu quero ler o texto bíblico e nós vamos estar falando sobre esse assunto, que diz assim, Romanos 1:20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? E aqui vai falar da revelação geral. E o que seria essa revelação geral? Quando nós aprendemos sobre a criação na Bíblia, lá vai dizer que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e do seu Espírito. Ou seja, Deus trouxe do nada aquilo que existe nos dias de hoje no cosmos e toda a criação de Deus. Então Deus criou do nada, a partir do nada, tudo que nós vemos e podemos contemplar com os nossos olhos. Então, Deus, por sua própria vontade, ninguém criou Deus, ele é incriado, ele simplesmente existe e ele decidiu, para glorificar o seu nome, ele decidiu se revelar, criar todas as coisas e se revelar por meio da sua criação e até alcançar as nossas vidas por meio da sua palavra. Então, a revelação geral seria a criação de Deus. Quando nós olhamos para a criação e vemos tudo que existe, os detalhes da criação, a perfeição da criação, a diversidade de criaturas, tudo que nós vemos, o próprio homem, tudo que tem o homem, tudo os detalhes para que o homem possa viver, os animais, e toda a criação, tudo perfeito, o ciclo da criação, o ciclo da vida, nós vamos perceber que há um ser que é inteligente, há um ser que é divino, e que ele, por si só, por si mesmo, ele resolveu criar todas as coisas. E ele, por meio dessa criação, ele se revela para todos os homens. Então, quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para todas as criaturas que Deus criou, que são aquelas que nós podemos ver com os nossos olhos, nós vamos entender
e compreender que há um Deus que é soberano, que é divino e que está acima de todas essas coisas. E não só a gente vai ver que ele criou as coisas visíveis, mas Deus também, pelo seu eterno poder, ele criou as coisas invisíveis, ou seja, o mundo espiritual, em outras palavras. Então a revelação geral é a criação de Deus, para que todo homem, quando olhe para a criação, entenda que há um Deus, há um ser que criou todas as coisas. E todo ser humano ele tem essa capacidade de entender na sua consciência, pela abrangência de tudo que existe, ele tem essa capacidade de entender que há um Deus por trás de tudo isso. Ainda que muitos não acreditam, dizem que não acreditam, mas cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua escolha, acreditar ou não, mas pela criação de Deus já poderíamos dizer, nem precisaríamos da palavra de Deus neste momento para dizer que é um ser divino, um Deus criador de todas as coisas. Então a palavra de Deus, que também é uma revelação, é o outro meio que ele escolheu se revelar, ela complementa aquilo que nós precisamos sobre Deus. Então a palavra ela traz mais detalhes da criação, ela traz mais detalhes dos atributos de Deus, de quem é este Deus, o seu plano, o seu plano de salvação. Então a palavra de Deus traz mais informações, mas se eu não tivesse a palavra, eu já saberia que existe um Deus por questão da perfeição de toda a criação. Amém? E a palavra traz informações, mais informações sobre a criação e sobre o que aconteceu com a humanidade após a criação de todas as coisas, porque Deus criou tudo perfeito. E quando nós olhamos para o nosso mundo e vemos os acontecimentos, os problemas, nós vamos entender que alguma coisa ocorreu para que hoje tivesse as dores, as enfermidades, os problemas no mundo, as guerras, os problemas, tudo que existe, a fome. Então tudo isso são consequências de acontecimentos que, quando nós lemos a palavra, temos mais detalhes para entender o que aconteceu. Mas acima de tudo, nós sabemos que nós temos um Deus que é Criador e que Ele está acima de tudo, independente seja bom, seja ruim, Ele está acima de tudo. E Ele tem um plano, um projeto para a humanidade, para as suas criaturas, e Ele resolveu se revelar, e é assim que Ele decidiu, para a honra e glória do seu nome, e é assim que Ele decidiu se revelar. Então a revelação geral é a criação de Deus. Quando todo ser humano, quando olha para a natureza, para a criação, ele vai entender que há um Deus, um ser divino que está acima de todas as coisas. Amém? E o que seria a revelação especial? A revelação especial, ela é uma revelação onde Deus também decidiu se revelar, então Ele escolheu uma nação, um povo, que nós sabemos que é o povo de Deus, os judeus, os hebreus. Na Bíblia nós conhecemos como os hebreus, os semitas. E este povo, Deus escolheu alguns homens desde o início da humanidade, e por meio desses homens, Deus foi se revelando. E Deus foi se revelando o seu plano, o seu projeto, as suas promessas, as profecias, tudo por meio desses homens. E é uma revelação especial onde Deus falou com homens, e muitas das vezes Deus até se manifestou de forma sobrenatural, onde houve algumas teofanias, que é conhecido na Bíblia, teofanias são algumas manifestações especiais que Deus ele decidiu se revelar, e esses homens que receberam essas visitações de Deus, eles foram inspirados, e eles agiram por fé, e eles tomaram atitudes
e em escolher andar com esse Deus, e por meio desses homens e mulheres também, Deus foi se revelando até as promessas dele irem se cumprindo. E ali desde Abraão, depois Moisés, e aí começou ali a Jacó, Isaac, os juízes, aí vai os reis, os profetas. E então Deus usou esses homens, eram alguns homens que Deus usava, e por meio de inspiração, por meio de sonhos, visões, Deus usava esses homens e eles relatavam as suas experiências com Deus. E é por isso que nós temos a palavra de Deus escrita, relatando as histórias, onde esses homens eles registram todos os acontecimentos que eles viveram e suas vitórias e conquistas e também momentos ruins, e por meio dessa revelação especial até chegar nos dias do Senhor Jesus, porque Jesus ele é uma promessa desde o Velho Testamento, desde o início da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós conhecemos sabemos que no hebraico é Yeshua HaMashiach, e nós temos aí ele revelado, ele anunciado no Velho Testamento por meio das promessas, e o cumprimento no final ali do Velho Testamento, já começando no Novo Testamento, ele se revela, e depois começa a vir as revelações por meio de Jesus, aonde essa revelação especial, então Deus começou com alguns homens e depois falou por intermédio, ele continuou se revelando por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo, o Messias. E é o que nós vamos ver aqui, se nós lermos agora aqui no livro de Hebreus, deixei separado, onde nós lemos aqui, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nós vamos ver o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 e 2. Amém? Então Deus, por meio do seu Filho, Jesus, ele continuou se revelando para que hoje nós pudéssemos contemplar mais detalhes das revelações de Deus, do seu plano de salvação, o projeto seu plano de redenção e salvação da humanidade, daqueles que creem por meio do seu Filho, pela fé, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então a revelação especial, ela difere da geral, porque a geral a gente não entende o plano de salvação, a gente entende que há um Deus. Mas para que eu possa ser salvo, entender o plano de salvação, conhecer os atributos de Deus, conhecer mais sobre a vontade de Deus, eu preciso da palavra de Deus. E aí, para a gente finalizar, para a gente entender isso, eu vou ler aqui no Salmos 19, para a gente compreender. Deixa eu abrir aqui. Salmos de número 19, versos do 1 ao 14, diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Uma noite, deixa eu abrir aqui que fechou a tela. Pronto. E uma noite revela conhecimento a outra noite, no verso 2. No verso 3. Não há linguagem e nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Agora vamos ler aqui
Verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Versos 7 e 8. Então aqui, se nós lemos todo o Salmo 19, não quero ler para não tomar tempo, depois os amados irmãos fazem essa leitura com mais calma, nós vamos entender que está falando da criação, que fala revelação geral, e também está falando da lei de Deus, fala da palavra de Deus, que é a revelação com mais detalhes e trazendo mais informações a respeito de Deus, por onde ele se revelou por meio de alguns homens e nesses últimos dias, por intermédio do seu Filho Jesus, ele se revela e fala através da revelação especial. Amém? Então, basicamente é isso, a revelação geral e revelação especial. Na área de teontologia, você vai falar que é o estudo sobre Deus, você vai entender mais sobre a revelação geral e revelação especial. Existem outras passagens, mas eu não vou trazer porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Amém? E espero que você goste do nosso estudo. São estudos simples. Eu vou procurar fazer vídeos mais curtos e mais rápidos, para não tomar tempo dos amados irmãos e também para a gente venha crescer junto na fé, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e que possamos a cada dia ser edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém, amados? Glórias a Deus. Obrigado. Até aqui. Aqui é o encerramento da nossa aula de hoje, do nosso estudo bíblico, e eu te vejo no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.